diretor de São Paulo é consistente, na sua opinião? É consistente, sim. Ele tem um problema básico de ser muito grande. Isso é um vício brasileiro, enfim, há uma certa verborragia legislatória no Brasil. Mas, apesar disso, né, neste caso, ele é bastante consistente. Ele é um plano que ele é consistente, ele é coerente e ele é, acima de tudo, muito pertinente. Ele é um plano que veio na hora certa. Ele é um plano que, por exemplo, recoloca questões que já tinham sido colocadas no plano de 2002, mas que em 2002 não estávamos suficientemente maduros enquanto sociedade, enquanto colapso urbano, enquanto crises institucionais, para entender as colocações que ali estavam feitas. Hoje não. Hoje esse plano é uma resposta bastante consistente, bastante persistente a uma situação da cidade que todos nós passamos a reconhecer como de esgotamento. Que é esse caos de trânsito urbano, problema de transporte público. Isso, são as faces visíveis. O trânsito e o transporte são as duas faces visíveis, mais agressivas do colapso do modelo de construção da cidade de São Paulo. Infraestrutura, né? Também. Aí tem as faces menos visíveis. Aí nós temos infraestrutura, nós temos habitação, nós temos outras políticas setoriais, meio ambiente, patrimônio histórico. Ou seja, um pouco de tudo, por isso que nós chegamos numa situação de colapso. Mas a gente chegou numa situação de colapso da cidade, o que precisamos entender é isso. Nós chegamos à situação de colapso da cidade fundamentalmente porque o modelo de produção da cidade se exauriu. O que eu estou chamando de modelo de produção da cidade? Toda cidade é resultado. Ela é resultado da ação de agentes que a constroem. Todo tipo de agentes. E a cidade ela é mais do que um resultado, né? O resultado é o que a gente vê, mas a cidade é uma resultante. E ela é resultante de um equilíbrio de forças. Mercado imobiliário, movimentos sociais, mercado consumidor, a cidadania, o poder público, o comércio, a juventude. Ou seja, você tem um sem número de agentes, de atores que produzem a cidade, que estabelecem um certo ponto de equilíbrio, uma certa hegemonia. Não, ele sempre se faz. O que acontece é que às vezes esse ponto de equilíbrio é desequilibrado para um deles. Ele se perde um pouco. Ele se perde um pouco. Mas, enfim, o São Paulo, durante o século XX, teve um modelo de construção, um modelo de desenvolvimento rodoviarista, disperso e excludente. Muito bem. Você fala, bom, mas então era péssimo? Não, foi um modelo que serviu à cidade de São Paulo, serviu à sociedade de São Paulo, serviu àqueles agentes naquele momento para produzir uma determinada cidade, que é a cidade que nós temos. E cuja cidade que nós temos tem muitos problemas, mas tem muitas coisas importantíssimas. Muito bem. Só que esse modelo se esgotou. Não dá mais para a gente continuar produzindo uma cidade tão excludente, não dá mais para a gente continuar produzindo uma cidade tão dispersa e não dá mais para a gente continuar produzindo uma cidade tão dependente do automóvel. Muito bem. Esgotado esse modelo se esgotou já faz uns 15 anos, ou 20. E os efeitos desse esgotamento se sentiram mais fortemente nos últimos 10 anos. A sociedade despertou para isso. Esse plano diretor é uma excelente resposta, no seu todo, a esse esgotamento. Ele aponta novas possibilidades de produção da cidade e aponta a possibilidade de um novo arranjo, de um novo ponto de equilíbrio, que penda menos para um lado e que recoloque o modelo de construção da cidade num outro patamar. Você colocou uma questão muito pertinente, que é a questão do conflito, a importância do conflito dentro desse processo do plano diretor. Na sua opinião, como é que a comunicação está sendo tratada dentro desse contexto de São Paulo, desse novo plano diretor? Está sendo assertiva? Olha, do ponto de vista do processo de elaboração do plano, sim, eu fiz muitos elogios ao processo todo, desde o início.
foi o processo mais aberto e mais participativo que se fez em São Paulo, desde que se inaugurou essa metodologia aqui em São Paulo, na década de 80, com o Jorge Willen, Mário Covas prefeito. O Plano de São Paulo, 1985-2000, o Jorge, querido Jorge, já colocava a questão das audiências públicas, etc, etc, etc. E me lembro de conversar com o Jorge à época, eu um aprendiz total, e o Jorge entusiasmadíssimo porque tinha conseguido fazer 9 audiências públicas. Imagina, esse plano teve quase 200, sei lá, foi uma coisa... Mas, de qualquer forma, então, nesse sentido, foi muito bom no processo de elaboração do plano. Como ele ainda ficou grande demais, a necessidade de que haja um resumo executivo que seja mais divulgado, eu acho que ainda persiste. Por quê? Porque o plano diretor, idealmente, é alguma coisa que todo cidadão deveria ter ciência das suas diretrizes principais. Porque é uma maneira de você saber como se comportar na cidade. Maravilha se a prefeitura mandasse uma correspondência para cada habitante, cada morador que tem um IPTU, né? Por exemplo. Dizendo assim, olha, como é que o novo plano diretor impacta no seu imóvel, né? Já está aí uma boa ideia para o prefeito Fernando Haddad fazer aí. Tá vendo? Exatamente. Então, perfeitamente, por que não encaminhar isso para eles? Acho ótimo. Uma pequena brochura, mapinhas, explica isso, uma historinha em quadrinho mostrando qual é a cidade simples, que se quer. Agora, voltando à questão do conflito, então a questão da comunicação, ok. Há um desafio de comunicação da implantação do plano, sem dúvida nenhuma. E a questão do conflito, que também pode se dar por falhas de comunicação, na verdade, ela pode e deve sim ser tratada de frente. Ou seja, São Paulo, eu tenho dito que São Paulo sofreu um apagão urbanístico de 40 anos, isso é muito grave. Mas é grave, por um lado, porque é muito tempo, numa escala de vida nossa. Mas é pouco tempo na escala de vida da cidade. 40 anos numa cidade de 500 anos, enfim, é bastante, mas é recuperável. São Paulo sofreu essa espécie de apagão urbanístico, mas nós estamos diante da possibilidade de recuperação. Agora, o que é mais grave, que nesses 40 anos, nos últimos 15 pelo menos, ou 20, São Paulo se estagnou do ponto de vista conceitual. Então, enquanto outras grandes cidades do mundo, com a mesma importância que São Paulo tem, se colocaram questões importantes com relação à mobilidade, com relação à infraestrutura, com relação à questão ambiental, com relação à questão do patrimônio histórico e cultural, São Paulo não se colocou essas questões e ficou repetindo equívocos daquele modelo de urbanização do século XX, desnecessariamente. Do mesmo jeito que a discussão do plano diretor dessa vez se deu, como eu costumo dizer, em horário comercial com a luz acesa, ou seja, com todo mundo vendo, eu espero que a discussão da lei de zoneamento se dê do mesmo modo. Ou seja, e tudo está programado para que assim seja. Né? Então, as audiências públicas já começaram, eu mesmo estive lá na primeira delas. O Executivo, através da Secretaria do secretário Fernando Melo Franco, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, está fazendo a primeira proposta, isso vai para a Câmara, ou seja, vai seguir o mesmo rito do plano diretor. A preocupação, que é uma coisa que eu tenho insistido muito sempre que me é dada esse tipo de oportunidade, é assim, o plano diretor é uma discussão menos árida, menos técnica e que entusiasma mais. E como esse plano diretor teve um resultado bastante positivo, há uma sensação na parte da sociedade que estava mobilizada em torno do tema, de que, conseguimos, que legal, acabou. Não acabou. Então, eu tenho sim uma preocupação, não por parte da Prefeitura ou por parte da Câmara, mas eu tenho sim uma preocupação que, como a discussão do zoneamento ela tende a ser um pouco mais árida, um pouco mais chata, vamos falar numa palavra bem precisa, a sociedade se afaste um pouco e deixe isso excessivamente numa discussão técnica, numa discussão no universo técnico. Não tão horário comercial, não tão portas isso talvez não seja tão bom. Eu acho que a participação da sociedade também na elaboração do zoneamento é fundamental. Olha, o plano diretor, nesse aspecto, ele não é tão incisivo
com relação ao centro quanto se esperaria. Até porque o centro é objeto de outras preocupações, de outros modelos, de outras leis e tudo mais. O centro de São Paulo tem um problema grave. Hoje, o maior problema do centro de São Paulo chama-se Minhocão. Enquanto não demoliu o Minhocão, qualquer coisa que se faça no centro de São Paulo bateu no teto. Nos últimos 15 anos, já se investiram centenas de milhões de reais no centro e o centro melhorou muito. Desde a gestão da prefeita Marta até agora, o centro de São Paulo melhorou muito. Para quem tem idade, lembra, enfim, do que era década de 90, o centro de São Paulo, meados da década de 90, enfim, era uma coisa, era cenário de filme assustador. Hoje ele melhorou muito, só que bateu no teto. Esse teto chama-se Minhocão. Enquanto o Minhocão estiver lá, você não consegue reorganizar o chão do centro da cidade. E isso é muito grave para o centro, mas isso é muito grave para a cidade, porque uma cidade que não tenha um centro que a articule também sofre muito. É como um animal ferido, que acaba ficando agonizante porque está com uma peça vital falhando. Então, o centro de São Paulo, ele merece muitos cuidados. O Minhocão tem que ser demolido com muita urgência.